porque quando um só tem essa ação, já tem uma reação. Imagine nós aqui na egrégora. O que nós vamos presentear? O quanto que nós vamos conseguir atingir, né? E isso é imensurável, porque nós vamos sair do planeta Terra, nós vamos também pedir para todas essas listas, mas também nós vamos incluir nós vamos incluir nossa família, nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, os continentes, todos os continentes, o planeta e depois todo o universo, tá bom? Podemos começar, por favor. Vamos fechando os olhos. A gente pode estar até ouvindo algum movimento lá fora, mas vamos entrando. Vamos fazer o contrário, né? A janela que vai se abrir é a janela dos nossos corações e nós vamos entrar no nosso coração. Podemos também fazer um movimento de respiração, uma respiração profunda, uma respiração de presença. E podemos continuar essa respiração. Eu convido todos a manter essa frequência. E vamos iniciar tocando os nossos corpos. Cada um toca o lugar do corpo que quiser. Toca seu corpo. Vamos incluir o corpo também nessa facilitação. Então, corpo, olá, talvez hoje eu nem me dei conta que você está aqui, né? Tá tudo bem também, não tem certo e nem errado, mas olá, corpo, gratidão. Você vai vir comigo nessa jornada de entrega, de amor, de compaixão e de alegria. Então, convida seu corpo a fazer essa viagem com você, os pés, a cabeça, internamente, convida seus órgãos. Uau! Sente a diferença, como você fica mais inteiro. E respira. Então, agora cada um no seu tempo, inclusive, de reconhecer o seu corpo, de convidá-lo, de estar presente junto com ele. Então, agora nós podemos realmente trabalhar a energia, porque a energia só é uma linguagem, mas quando a gente também convida o corpo, a matéria, fica mais inteiro, sentir as energias, né? Então, também, quem se sentir à vontade, independente de qualquer religião, mas quem se sentir à vontade de dizer também para si mesmo, olá, equipe espiritual, porque cada um de nós temos uma equipe espiritual. Boa noite, venham comigo, vamos juntos fazer essa facilitação e vamos juntos com essa força abençoar todo o planeta, todo o universo, todas as pessoas. E faz mais uma vez uma respiração profunda. E também, através do corpo, através da energia, você pode sentir, cada um de vocês sentir a sua equipe espiritual à sua volta, também fazendo todo esse processo. E aí, cada um de nós estamos prontos. E busquem mesmo essa sensação maravilhosa que é estar aqui, neste campo de energia, neste campo da egrégora, e neste campo único que está envolvendo todos nós nesse momento. Então agora eu convido cada um de vocês, junto comigo e os nossos corpos e a nossa equipe espiritual, a fazer uma viagem.
Nós vamos expandir. Podemos a cada respiração expandir, porque nós vamos sair do planeta, nós vamos ficar em volta do planeta, nós vamos ficar no universo. Então eu convido todos vocês agora a começar a expandir. Iniciem através do timo, do seu coração. Faça uma respiração profunda, expande o seu corpo. E na expiração, expande. Vá além do seu corpo. Vá além do seu corpo. Mais uma vez, respira profundamente. E agora, na expiração, vá além desse lugar que você está. Vá além desse quarto, dessa sala, desse ambiente. Vá além desse lugar, ultrapasse esse lugar, todo esse cômodo. Ultrapasse essa casa. Expande. Inspire. E expire e expande. Expande, expande, expande. Vá além do seu bairro. Vá além da sua cidade. Expande. Expira. E na expiração, expande. Vá além da sua cidade. Vá além do seu estado. Expande, expande. Vá além do seu estado. Expande mais um pouco e agora vá além do seu país. Expande. E agora expande mais um pouco além dos continentes, de todas as águas, dos oceanos. Expande os continentes, expande um pouco mais. Expande, expande, expande um pouco mais. Respire profundamente. E na expiração, expande todo o planeta Terra. Expande, expande todo o planeta Terra. Expande um pouco mais. Um pouco mais. Vá além. E agora você expande um pouco mais. E você sai do planeta Terra. E você olha lá o planeta Terra. E você expandiu, expandiu. E você consegue enxergar o planeta Terra inteirinho. Mas agora expande só mais um pouco. Expande mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E também aprecie as galáxias, as estrelas, os planetas. Além do nosso planeta Terra, aprecie o universo. Agora também inclua como você, na sua unidade, também é gigante. E agora, nesse lugar, sentindo toda a vibração, o poder e a potência do universo, nós vamos olhar para o nosso planeta, vamos usar a mente criativa e nos imaginarmos em volta do planeta. De mãos dadas, em nome da egrégora,
Bota um sorriso no rosto, façam suas moléculas girarem e vamos emanar toda essa vibração universal que é canalizada através de cada um de nós e enviada para todo o planeta Terra. É enviada para a nossa família, para as nossas casas, para os nossos vizinhos, para aqueles que estão na lista e para aqueles que não estão na lista, a cada animal, a cada planta. E vamos deixar isso vibrando, 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 vibrando. E relaxe, porque isso é tão natural, isso é tão verdadeiro. A energia é a primeira linguagem. E relaxe e sustente. Vamos sustentar o planeta Terra nessa nossa corrente de mãos dadas em volta do planeta Terra. Eu vou tomar a liberdade que eu fui incumbida de falar cada nome da lista. Então eu vou abrir meus olhos nesse momento, mas por favor, se todos puderem continuar com os olhos fechados, sentindo essa leveza entrar dentro de vocês e vocês emanarem toda essa vibração, toda essa potência ao planeta Terra, e cada nome que eu disser, nós vamos acender uma luzinha cor-de-rosa lá no planeta Terra para cada nome. E essa luzinha cor-de-rosa vai chegar em forma de amor universal, amor incondicional. E dentro desse amor incondicional vai estar tudo que essa pessoa precisa, além da saúde, de qualquer pedido dela. Vai estar tudo ali. E nós vamos acender essa luzinha. Eu vou começar. Adelino Nascimento Martins, Adriana Aparecida dos Santos Nan, Adriana Cristina Fainhan Rebonati, Agnes Timozenko, Ademar Ferrazi, Alessandra Fernandes de Araújo, Alzira Vasconcelos, Gibson, Amélia Aracaki, Ana Tereza Francisca Ramaglia da Mota, Anastácia Taurizano Teixeira, Antônia Ferreira Brunelli, Ari Haroldo Pereira, Armando Seiko Iashi, Arnaldo Vieira Gonciarenko, Haroldo de Oliveira Lima, Arthur Borges dos Santos, Arthur Miguel Lima do Nascimento, Faça uma respiração profunda novamente. Olhem o planeta Terra e esses pontinhos cor-de-rosa que nós pudemos ser a contribuição, que nós pudemos agora ser um presente, estando facilitando essa energia vinda de todo o universo. E agora mais uma respiração profunda. E nessa respiração muito profunda, nós tocamos novamente nossos corpos, de olhos fechados. E recebemos também essa energia de cura, de misericórdia, de amor, amor infinito. Pela energia e pelos seres que nós somos, por nossos antepassados, por nossa família na Terra, por todas as vidas antes dessa, antes dessa, antes dessa, antes dessa, antes dessa, antes dessa. E pela nossa presença aqui agora, e pelo presente que nós somos. Então reconheça você.
seu corpo, a sua presença, que emite a energia divina do Criador. Possamos, a partir de agora, honrar cada vez mais esta casa, que é o nosso corpo, honrar cada vez mais essa casa que habita o nosso corpo. E essa casa que o nosso corpo habita, que é o planeta Terra. Então, cada molécula, seja de dentro do seu corpo, cada molécula que seja através dos elementais quânticos, cada emaranhamento que seja do universo, do planeta e de qualquer galáxia, cada molécula que seja das plantas, dos animais, dessas entidades, do passado, do futuro, que nós podemos comungar tudo isso aqui e agora, com um sorriso no rosto, sentindo essa energia, sentindo esse presente que é estar aqui e agora. O maior presente que alguém pode ter é a presença. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Gratidão a todos vocês. Agora o frio foi embora, Patrícia. Eu também estou pegando fogo aqui e a minha visão ficou até turva. Eu não consegui enxergar a lista. Gente, eu não tenho problema nenhum em enxergar de perto. Mas tudo bem, é que eu tive que voltar um pouco para poder ler, mas foi muito intenso e foi muito, muito profundo. Foi de um lugar de dentro de mim, muito profundo, de muita entrega. Então, agora receba a sua amiga Sálua, que vai fazer em nosso nome o agradecimento a essa tua vida. Presente maravilhoso! Minha amiga, quando o Renato pediu para te fazer esse agradecimento, eu fiquei muito feliz. Você sabe que eu tenho uma afinidade muito grande com você, com a sua alegria, com essa forma que você tem de ver o mundo. Você é uma pessoa doadora, você doa energia, alegria, magnetismo e faz vibrar as células de todos que estão perto de você, como você pediu nessa noite, que nossas células vibrem. E eu quero dizer que foi muito bonito podermos subirmos acima do nosso planeta Terra, todos de mãos dadas, vibrando pelo nosso planeta e pelo nosso universo. Como o nosso planeta precisa dessa vibração positiva de alegria, de amor, porque o nosso planeta precisa de amor. O que você fez foi que nós nos sentíssemos leves no universo, vibrando pelo planeta, ou seja, vibrando pela nossa espécie humana. Muito obrigada, minha irmã, por essa vibração que realmente atingiu as nossas células. Estou muito feliz. Faz tanto tempo que eu não fico acima do planeta Terra e você me fez relembrar como é que é expandir. Muito obrigada. Tenho certeza que todas as pessoas da lista foram atingidas com essa energia e também, como você colocou, nossos parentes, né? Também sendo beneficiados. Todos nós, todos nós. Muito obrigada, minha irmã. Prazer em revê-la novamente, tá? Um beijo a você. Gratidão, querida. Um abraço, viu? Um abraço energético para você. E gratidão a todos também que comentaram. Gratidão a todos que estão comigo também sendo um presente. Olha, eu ouso dizer que estar junto com pessoas como vocês nos entrega um certificado
de MBA de Humanidade. Muito obrigado a vocês duas e a todos os amigos que estão nos acompanhando. E vou te pedir, Gratidão. Patrícia, para você fazer a recepção do Tadeu, para você recepcioná-lo, por favor. Obrigado, Uau! Sérgio. Olha, o Renato, ele adora me deixar com vergonha, mas é uma honra, Tadeu. É uma honra receber você aqui. É uma honra poder ter o privilégio e o presente de poder te ouvir essa noite. E eu acredito que eu posso falar em nome de todos que estão aqui, de todos que vão ouvir também depois essa gravação, porque ela vai ficar vibrando, né? Eu tenho certeza que vai ser um presente para todos nós e nós estamos aqui de coração aberto para receber esse presente, o presente que você tem para nos entregar, a base da sua voz, do seu conhecimento, né? E que todos possam também estar ouvindo, primeiramente a partir da energia, para depois a gente girar as moléculas e aprofundando isso dentro dessa nossa mente humana e reconhecer, né, o presente. Gratidão, seja muito bem-vindo, em nome da Egrégora. Gratidão, Patrícia. Vamos lá então aqui para o nosso bate-papo, né? É uma coisa bem leve, tranquila. Espero que vocês possam tirar algum proveito e aplicar aí na vida de vocês. Eu já tive aqui algumas vezes, né? Fui apresentado aqui para a egrégora pela Meire, mas vamos lá para mais uma vez, né? Espero que seja produtivo. Deixa eu abrir minha tela aqui. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre esse tema, a arte de falar e fazer. Então, hoje a gente vive aí um mundo de muito estímulo, né? Então é difícil a gente ter foco para fazer aí o que a gente se propõe. E vamos ver se a gente consegue administrar melhor esse aparelhinho aqui, que é o nosso cérebro, que tudo que a gente compra vem um manual de instrução. Até um liquidificador, né? Qualquer coisa vem um manual de instrução. Só que o nosso cérebro veio sem. Então, vamos ver se a gente consegue entender ele um pouquinho para a gente poder utilizá-lo melhor. E mais um detalhe, ele vem de 600 mil anos atrás, né? O nosso cérebro, ele não foi feito um recall nele aí, ele não foi melhorado. Então, ele continua funcionando como lá atrás. Então, vamos ver como a gente pode, né, tirar o melhor proveito dele aí. Então, tem uma imagem que a gente vê, né, em circos, que é aquele equilibrista tentando manter vários pratos girando, né, em cima de uma vareta. E ele não pode deixar nenhum prato cair, né? Então, ele gira um, gira o outro, gira um, gira o outro. E a gente hoje é como esse malabarista. A gente tem aí o prato da nossa saúde, tem o prato do relacionamento, da espiritualidade, das finanças, do profissional. E a gente tem que se virar nos 30 aí e dar conta de tudo. Aí o que que a gente faz? No nosso domingo, né, à noite, é o que sugerem aí o pessoal da produtividade, a gente faz um planejamento semanal. Então, eu vou fazer isso na segunda, na terça, com o carro, com o médico, né, com o filho, enfim. Faz a programação da semana toda. Só que a gente não consegue cumprir, né, o que a gente se propôs. No final do ano também a gente, né, tem aí as nossas metas que a gente não dá conta às vezes de, de levar adiante. Então, logo no começo do ano, né, janeiro, fevereiro, a gente já largou mão das nossas promessas aí de ano novo. Então, por que que acontece isso com a gente? Porque falta energia, né, para a gente dar sequência, né, no que a gente tem para fazer aí. E aí entra a autocrítica e o julgamento negativo, né, que a gente faz
e isso diminui a nossa motivação e a gente entra numa espiral descendente. Então a gente se compromete a fazer alguma coisa, a gente não faz, daí vem a culpa, aí eu acabo produzindo menos, aí eu sinto mais culpa e produzo menos ainda, né? E isso aí aumenta o nosso nível de estresse, piora a qualidade do nosso sono, interfere na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, e funciona mais ou menos assim. Eu levo uma proposta, as pessoas acreditam em mim, eu acho que eu vou dar conta. Quando eu não faço, as pessoas começam a duvidar, né, de que eu consiga fazer aquilo. Num passo seguinte, nem eu acredito mais naquilo. E mais para frente, eu aceito que eu não dou conta. Então, tipo assim, eu não sou capaz, né, de fazer. E essa procrastinação, ela não é racional. Antes fosse. Então, a gente sabe, né, o que tem para fazer, e só que a gente acaba não fazendo. E a gente procrastina porque é como se a gente tivesse dois eus, né, dentro de si. Então, eu tenho um eu, que é representado aqui pelo meu neocórtex, que é o racional, que sabe o que é importante. E tem o meu eu do futuro, e que lida com insegurança, com medo, com ansiedade, porque sabe que, que às vezes é uma tarefa desafiadora. E só que o eu do presente, que ele é motivado pelo prazer. Então, ele procura esse prazer imediato. Essa é uma característica que a gente traz lá do tempo das cavernas, né? Então, o importante naquela época era a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Então, a gente não se preocupava com nada de longo prazo. E o que a gente tem de fazer de importante hoje é a longo prazo, né? A gente não constrói nossa saúde, nossa profissão, nosso relacionamento de forma instantânea, né? Tudo depende de um investimento a longo prazo. E o nosso neocórtex, né, quer isso, mas o nosso sistema límbico, que é mais primitivo, ele quer o prazer imediato. Só que tem um problema. Então, o eu do futuro sabe que eu tenho que ir para academia, ter uma alimentação saudável, eu tenho que cuidar dos meus relacionamentos com inteligência emocional, com comunicação não violenta. Só que tudo isso exige investimento. E isso não está programado no meu cérebro lá de 600 mil anos atrás. Ele quer o prazer imediato. Então, eu acabo procurando algo que me satisfaça, que me dê esse prazer imediato. Então, antigamente era só sobreviver e perpetuar a espécie. A gente não despendia o mínimo de esforço, né, para ter mais energia e pelo nosso próprio instinto de sobrevivência. Então, esses hábitos nos mantiveram vivos até hoje. Então, como é que funcionava antigamente? Eu achava uma árvore lá, cheia de frutos, para mim, para minha família, né, para o grupo. Você ficava ali, você não se preocupava com o dia de amanhã. E também perpetuar a espécie, né? Você ter uma parceira, tal, era só isso, perpetuar a espécie e se manter vivo. Isso nos manteve vivos, né? Até então. E né, na nossa alimentação, nessa época, nós tínhamos preferência pelo açúcar e pela gordura. Por quê? Porque são substâncias que a gente acumula energia no nosso corpo. Então, quando eu como gordura e açúcar, isso acumula energia no meu corpo e vai me manter vivo mais tempo. Até porque naquela época não existia delivery, né? Você não pegava o celular lá e pedia uma pizza, um hambúrguer. Você comia, não sabia quando ia ser a próxima refeição. Então a gente tinha que ter coisas mais calóricas que a gente pudesse guardar. Então, isso falando da alimentação, isso foi muito útil para a gente chegar onde a gente chegou, para manter a nossa espécie, perpetuar a nossa espécie. Só que hoje, o açúcar e a gordura que nos é oferecido é uma coisa química, né? É a gordura transgênica, né? É o açúcar branco. Então, só que o nosso cérebro continua sendo esse cérebro de 600 anos atrás, 600 mil anos atrás. Ele continua com essa preferência.
Aí o homem, ele tem com esse capitalismo, né, que a gente tem essa mentalidade econômica, o que que ele fez? Se o açúcar nos dá prazer e a gordura nos dá prazer, e se eu juntar os dois? Vai ficar uma coisa irresistível, um alimento irresistível, como de fato é, né? Qual é os dois alimentos que a gente que é mais prazeroso, né? É o sorvete e o chocolate, que tem o quê? Tem açúcar e gordura. Então a gente manteve essa preferência, só que nos dias de hoje, né, isso não é mais apropriado, pelo contrário, né, acaba nos matando ao invés de nos manter vivo. Então a gente vive sempre nessa briga entre o neocórtex, né, que é o nosso racional, e o nosso sistema límbico, que é esse mais primitivo, que só pensa na sobrevivência. Então isso é mais ou menos como funciona o nosso cérebro. E ele sempre vai preferir, então, o prazer imediato, para manter a nossa vida, economizar energia, tudo que demanda que você vai investir para receber depois o benefício, não é importante para o nosso cérebro, para o sistema límbico, né? Ele quer economizar energia e se manter agora, né? Recebendo a substância dopamina, né? Que traz esse prazer. Então, a dopamina, ela faz com que a gente queira repetir a experiência. Então, veja bem, ó, a gente estava lá na savana africana, lá há 600 mil anos. A gente achava uma árvore cheia de frutos. A gente comia, sentia prazer. E o que que a gente ia querer? É repetir aquela experiência. Eu tenho que achar mais árvores, tenho que me alimentar, né, para me manter vivo. E quanto mais disponível a dopamina, maior o consumo. Se aquilo me dava prazer, eu ia buscar mais frutos para manter a minha vida, da família, do grupo. Então, o nosso cérebro funciona assim. A dopamina faz com que a gente busque aquela fonte de prazer. Então, quando ele achava uma área de caça, né, o homem primitivo lá, e rico em alimento, que liberava dopamina, ele ficava ali, né? Então, ele era a forma dele se manter, né, perpetuar a nossa espécie aí. E hoje não tem árvore de fruto, não tem caça. Hoje, qual é o que libera a nossa dopamina aí? Então, como a gente falou, é a gordura, é o açúcar, é o fast food e as redes sociais, né? Então a gente está sempre com uma telinha na mão aí do celular, ou no micro, ou nas Netflix da vida. Então isso é a nossa fonte de dopamina. E como que o nosso cérebro funciona? Opa, tem dopamina, está economizando energia, tá tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. Então a gente acaba ficando, né, nesse espaço. E tem uma mensagem bem bonita nesse livro, né, que foi um dos que a gente deu uma olhada para falar com vocês. Lembre-se a todo momento de que uma das decisões mais importantes que você pode tomar todos os dias é resolver o que fará imediatamente e o que deixará para depois. Então, é simples assim. A todo momento nós estamos escolhendo, né? E a gente precisa ter sabedoria, né, do que é importante, o que a gente precisa fazer agora e o que a gente pode deixar para depois. Então, de um lado, a gente tem aí, né, o fast food, a rede social, os joguinhos eletrônicos, e do outro lado, a gente tem atividade física, alimentação saudável, prática de autocuidado, e que dão resultado a longo prazo. E o nosso cérebro aí, o sistema límbico, o que que ele vai buscar, como a gente já viu? O prazer imediato. Então, não era importante você fazer nada a longo prazo. E o nosso cérebro continua funcionando assim, ele quer o prazer imediato. Então, a gente sente muito mais prazer, né, no fast food, na rede social, no jogo eletrônico, do que ir para uma academia, ter uma alimentação saudável, fazer meditação, yoga, relaxamento, visualização criativa, porque tudo isso, o prazer não é imediato, né, ele é mais a longo prazo. Então, a procrastinação é um hábito, e como todo hábito, ele pode ser mudado. Então, o Djokovic foi um tenista, ele estava no 70º, 80º lugar aí, né? Um tenista.
e ele ganhava 48% das partidas que ele jogava. Ele conseguia 48 pontos. E quando ele investiu em se melhorar, ele aumentou em 3 pontos a sua melhora. Ele foi para 51. Se você faz 51 dos pontos que você disputa, você vai ganhar sempre. Então, algumas mudanças simples, né, que a gente pode fazer nas nossas atitudes, traz esse benefício. Você não precisa ganhar 100%. Então, se você mexer no ponto certo, no lugar certo, numa quantidade mínima, faz toda a diferença. Então, funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma barra de realização, que é a minha força de vontade. Isso aí pode ser comparado também com o tanque de combustível do seu carro. E tem pessoas que são matutinas, elas têm mais energia na parte da manhã. Nós temos pessoas vespertinas, que têm mais energia à tarde. Tem a pessoa intermediária, que no meio do dia, né, tem mais energia. E tem os bimodais, que alternam de manhã e à tarde, né, ou à noite, a sua barra de energia. Então, isso é o que faz a gente não procrastinar, a gente fazer o que precisa ser feito. E o nosso cérebro, ele está sempre avaliando a nossa barra de energia com a percepção do tamanho da tarefa. Então, tipo assim, eu tenho que fazer um trajeto de onde eu moro, aqui numa área rural, até São Paulo, vai. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou olhar o tanque de combustível, né? Saber se eu tenho energia suficiente para ir. Se eu não tiver, eu nem começo, eu nem boto o carro na estrada. Eu vou primeiro abastecer para depois ir. E o nosso cérebro, ele faz mais ou menos isso. Então, quando eu tenho uma tarefa para fazer, eu vejo o tamanho da tarefa e vejo a minha barra de energia. Se a minha barra de energia estiver lá, estou morrendo de sono, eu estou cansado, eu não vou para academia. Aí, para academia, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que ir lá, depois eu vou ter que tomar banho, enfim, a tarefa é muito grande para a minha barra de energia, eu não vou. Então, um exemplo e outra coisa também que acontece é quando a minha barra de energia está alta e eu for fazer uma tarefa pequena, eu também vou me desmotivar. Então, um exemplo que o Jerônimo, né, que é o autor do livro aqui dá, é o seguinte: ele tinha uma locadora, né, lá atrás e ele tinha que rotular CD, colocar rótulo, né, dos filmes lá, dos CDs que chegaram. Então, é uma tarefa simples, uma criança pode fazer isso. Então, se ele ia fazer de manhã, que é o pico de energia dele, ele ia se entediar e ia deixar aquilo para lá. Falar, não, eu vou fazer outra coisa mais importante. E ele tinha que gravar 3 vídeos no começo, né, da carreira dele, que era uma tarefa desafiadora. Então, ele tinha que usar essa energia mais alta para gravar o vídeo e uma energia mais baixa para rotular o CD. Então, a gente tem que estar sempre adequando o tamanho da energia que a gente tem, que é a força de vontade, né? Com a tarefa que a gente vê. E tem uma mensagem também aqui, né? Que você nunca vai mudar a sua vida até mudar algo que você faz diariamente. O segredo do seu sucesso é encontrado em sua rotina diária. Então, a gente não consegue dar saltos, né? Tem que mudar a nossa rotina para a gente conseguir o que a gente quer. E a força de vontade, como que ela entra aí, né? É dizer não às coisas que atrapalham e sim às coisas que nos levam aos nossos objetivos. Então, Renato, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Todeu. Tá. É, Então, como é que funciona a nossa força de vontade? A gente tem que dizer não para as coisas que atrapalham, né? Que vem aqui do nosso neocórtex, e sim para aquelas que nos levam ao nosso objetivo. Que é aqui o nosso córtex pré-frontal. É só administrar isso. E então saber, né, o que nos leva para atingir nossos objetivos e o que nos desvia desse caminho. Só que tem um detalhe, a nossa força de vontade, ela é finita. Ela vai diminuindo ao longo do dia. Então, a gente tem aí
a gente levanta de manhã, né, tem aí o nosso gás aí e tal, como se fosse o tanque lá de combustível do carro. Só que durante o dia todo é aquela demanda, né, que a gente tem, que a gente falou, lá da gente ter os pratos girando em cima né, das varetas e não deixar nenhum cair no chão, né? É o trabalho, é a família, é o nosso cuidado com a saúde, enfim. Essa força de vontade ela vai diminuindo com o decorrer do dia. Aí o que que acontece? A pessoa sai de casa às 6 horas da manhã, é uma rotina, né, de cidade grande aí, que eu vivi mais de 50 anos em São Paulo, sai de casa às 6 horas da manhã, 7 horas, para chegar às 8, 9 da noite, 10, quando tem algum evento depois. O que que acontece? Acabou todo o nosso estoque, né? Aí dessa energia de realização que a gente falou, da força de vontade. Aí você vai comer alguma coisa. Você vai ter gás ainda para preparar uma refeição saudável? É pouco provável. Então, o que que a gente faz, né? Pega o celular, liga, a comida chega lá na sua casa, né? O hambúrguer, a pizza. Então, por quê? Porque acabou a nossa força de vontade. Então, a gente não dá conta mais de fazer nada. Então, qual que é a saída aí para a gente resolver isso? É não diminuir o nosso estoque de força de vontade, né? Manter ele o mais alto possível e, se possível, aumentá-lo, né? Ter coisas que aumentam a nossa força de vontade, é a nossa barra de realização para a gente não procrastinar. Então, barra de energia de realização, força de vontade baixa, a gente não, né, não tem vontade de fazer nada, procrastina. Então, vamos ver aqui algumas técnicas, né, para a gente manter o nosso estoque de força de vontade e aumentá-lo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é diminuir o tamanho da tarefa que a gente tem que fazer, diminuir o tamanho percebido da tarefa, né? Como é que a gente faz isso? Então, isso é pessoal. Esse cara do livro aqui, o Jerônimo, ele diz o seguinte, que se você chegar para ele, der um microfone na mão dele e falar assim, olha, lá fora tem um público de 10 mil pessoas para você falar de improviso para eles, ele tira de letra. Ele vai lá e faz. Então, é o trabalho dele há décadas. Então, essa é uma tarefa pequena para ele, né? Falar para 10 mil pessoas. Só que é muito relativo. Para outras pessoas pode ser extremamente difícil, né, falar com uma única pessoa. Então, eu mesmo não tenho dom nenhum para vendas. Se alguém disser para mim assim, olha, procura procura uma pessoa e venda esse produto aqui para ela, eu vou ter uma dificuldade danada de falar com uma única pessoa, né, dentro desse quesito aí, vendas, que eu não domino, não gosto, não tenho afinidade. Então, essa barra de tarefa, ela é relativa para cada um. Então, a gente tem que perceber o tamanho da barra de tarefa, ver o tamanho da sua barra, né, de energia, de realização, força de vontade e ver se cabe ali essa tarefa. Se não couber, você vai procrastinar. O seu cérebro vai para o sistema límbico e vai fazer o quê? Vai dar uma olhadinha na rede social, vai procurar comer açúcar, gordura, né, um fast food. Então, é isso que acontece. A gente precisa, então, fazer essa gestão, né, de manter a nossa força de vontade de acordo com o tamanho percebido da tarefa. E se a barra de realização também for muito grande, e o que você for fazer for muito pequeno, a gente vê aquilo como insignificante, também a gente procrastina e vai fazer outra coisa. Então, a gente precisa adequar, né, isso. E como é que a gente faz para aumentar aí a nossa barra, né, de força de vontade, de realização? A primeira coisa que é sugerida é dormir o suficiente. Então, durante o sono, o nosso corpo produz a melatonina, que é uma substância que organiza os outros hormônios, né? Então, é fundamental. E a melatonina só é produzida no escuro. Então, tipo assim, no meu quarto eu tenho uma cortina blackout, né? Então tem que ser escuro, escuro, escuro. A luzinha do stand-by, né, da televisão, do ar-condicionado, atrapalha. O seu corpo vê aquilo como se fosse o olhar de um possível predador olhando para você, né? O nosso corpo tem uma sabedoria.
Então, nenhuma luzinha, né? O ideal é que não tenha nenhuma luzinha dentro do seu quarto. E então isso é bem bacana. Cuidado aí da qualidade do sono. E quando a nossa qualidade de sono não é legal, há um desequilíbrio, né, aí na nossa glicose, nos nossos nutrientes de um modo geral, e a gente tende a comer mais açúcar, tomar mais café. Sabe quando você não tem uma noite bem dormida, te dá vontade de comer coisa doce, você toma café o tempo todo, comer gordura. Então, é muito interessante, né? É muito interessante e importante a gente ter esse olhar, esse cuidado com a nossa qualidade do sono. E o tempo de sono, ele também é relativo, né, para cada pessoa. Tem pessoas que precisam de 9 horas de sono, outras de 8, outras de 7. Não varia muito, não, viu? Assim, a pessoa dizer, não, eu durmo 3 horas, eu fico bem, geralmente é de 7 a 9. Então, o horário de sono que você precisa ter, você respeitar esse tempo, quando que você precisa acordar para dar conta, né, da sua demanda. Ah, eu preciso acordar às 6 horas da manhã. Ok. E isso aí vai definir quando que você vai precisar ir para a cama. Então, tipo assim, eu preciso dormir 8 horas e eu preciso estar de pé 6 horas para 7 horas fazer minha prática de autocuidado que eu faço todos os dias. Então, que horas que eu preciso dormir? Né? Se eu preciso de 8 horas, até às 6 eu preciso dormir às 22. Então, eu não posso dormir, né, meia-noite, que aí eu não vou dar conta. Então, fazer essa matemáticazinha aí, de quanto tempo eu preciso e de que horas que eu preciso ir para a cama para levantar no horário apropriado no outro dia. E é interessante também a gente se preparar. Como é que você se prepara para o seu sono? Então, tipo assim, ok, então, como eu dei aqui o exemplo, o meu horário de dormir vai ser 10 horas. Então, eu vou ficar com o celular na mão até 21h59, aí eu vou colocar ele lá e vou para a cama. Não. O nosso corpo, ele precisa de um tempo de adaptação aí, para entrar no estágio desperto, né, para o estágio do sono. E então, uma hora antes, tirar toda a tela, né, todo estímulo, mesmo porque o celular ele tem uma luz azul, a tela de um modo geral, né, televisão, tudo, que nos lembra a luz do sol. Então, o sol, né, o sol, a luz do sol nos lembra que é dia, a gente tem que estar acordado. Tem um neurocientista que eu acompanho, algumas coisas dele, ele fala que a casa dele parece uma caverna, né? O pessoal comenta que a casa dele parece uma caverna. Então, não existe luz branca, nem no teto, na, telas, assim, ele usa o mínimo possível, né? E não tem nenhuma luz direta no teto, são só abajur e são todas luzes amarelas, que imitam a luz do fogo, né? De uma fogueira. Então, essa luz não nos lembra, né? Que é dia, que a gente tem que se manter ativo. Então, é uma estratégia também trocar as lâmpadas aí da sua casa por lâmpadas amarelas. E, então, isso com relação ao sono. E o sono, se você se priva, você não consegue repor de imediato. Tem muitas pesquisas, mas eu não vou entrar aqui no detalhe, até porque senão ficaria muito longo. Mas tem pesquisa que fala que pessoas que estão privadas do sono por 3, 4 dias, ela precisa de 7 dias depois de sono normal para repor aquele tempo, né? E tem várias pesquisas de estudantes que ficaram sem dormir, foram fazer as provas, né? Então, estudos científicos comprovando isso, mas eu acho que a gente está careca de saber disso, né? Que uma noite mal dormida, a nossa produtividade vai lá embaixo. Outra coisa que a gente pode fazer para aumentar a nossa barra aí de realização, né, de força de vontade, é tomar água. Nossa, mas isso é tão simples, sim, mas a gente não faz, né? Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, para calcular a quantidade de água, né, que você precisa tomar, você soma 35 ml de água, né, pelo seu peso. Então, no meu caso, eu peso 74 vezes 35, dá 35 ml, dá 2,5 litros. E outra coisa também que é importante
é você ter disponível, né, próximo de você a sua água. Então, imagina que eu estou aqui falando com vocês agora. Aí eu estou com sede. É, eu não vou me levantar daqui para, né, e tomar água. Se ela não estiver aqui do meu lado, eu não vou tomar. E é sempre assim. Então, é importante que você tenha, né, a água disponível aí do seu lado. E, e outra coisa, o que é interessante hoje, que o pessoal tem aplicado, então a minha quantidade de água é 2,5 litros, né, que eu falei para vocês, de acordo com o meu peso. Então é legal eu pegar uma garrafinha de 2,5 litros, encher ela pela manhã e ficar com ela o tempo todo. Eu colocar na mesa, né, onde eu estou aqui fazendo alguma coisa, eu vou sair para a rua para caminhar, eu levo essa garrafinha e o objetivo é no final do dia ela tá vazia. Então é muito importante a gente trazer para o nosso ambiente aquilo que a gente quer. Então tem uma mensagem aqui também que fala, né, que o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Então é muito legal isso. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Então o ambiente ele nos define. Aí tem um estudo também que é citado que dentro de um hospital o consumo de água era muito baixo. O pessoal tomava mais refrigerante. Aí tem aquele mostruário ali, né, a vitrine ali onde ficam os refrigerantes e água. Eles simplesmente colocaram a água na frente do refrigerante, né? Então as pessoas viam primeiro a água e o consumo aumentou em 28%, só com isso. Não foi feito campanha para tomar água, nada, só tirou o refrigerante, né, e colocou a água. O supermercado usa muito essa estratégia, né, esse marketing, de colocar nas prateleiras, estrategicamente organizado, o que eles querem, né, que a gente compre. Então, é isso, dormir o suficiente, tomar água o suficiente, vai aumentar a nossa barra aí de realização, de força de vontade. Agora, vamos para as coisas que faz diminuir essa nossa barra de realização. Uma delas é decidir. Eu não tinha noção disso, né? Eu acho que vocês também não têm, não. Mas você tomar decisões vai consumindo a sua força de vontade. Então, tem um estudo também com médicos que mostra que no final do expediente, o médico receita coisas mais com menos, usando menos o seu neocórtex, né, o seu racional. É mais no automático e ele acaba fazendo, sabe, coisa que não é muito legal, não. Receitando mais antibiótico do que deveria, prescrevendo até remédios que são indevidos porque o médico ele depende de tomar várias decisões, ver idade, saúde, contraindicações, efeitos colaterais, antes de passar um medicamento para uma pessoa. Então ele faz isso durante o dia todo e vai consumindo essa barra de realização dele. Então no final do expediente, né, os médicos costumam não ter muito discernimento para fazer a coisa certa, não. Por conta disso, que a sua barra né, de realização já está baixa. Então, eu aconselho vocês a ir no médico aí de manhã. Eu acho que vai ser uma escolha mais legal, hein? Eu também vou tomar essa consciência. E como é que o que a gente pode fazer para diminuir o número de decisão que a gente toma durante o dia? Uma coisa é usar a mesma roupa. Não que você não vá trocar de roupa, né? Senão ninguém consegue chegar perto de você depois de um tempo. Mas é usar a mesma cor de roupa. Então, se vocês verem o Steve Jobs, ele tinha a mesma camiseta, né? Parece que o cara dormia e levantava com aquela roupa. Então, o, o Barack Obama, né, embora fosse roupa social, um terno, era sempre a mesma coisa. E o Jerônimo, né, Telme, que é esse aqui do livro também, que eu falei para vocês, ele disse que no guarda-roupa dele só existe camiseta branca e preta e lisa, idênticas. Então, tipo assim, é uma decisão a menos. Então, você imagina, a gente, homem não, né? Homem é mais largado, mas você imagina uma mulher que trabalha fora.
Então, ela levanta de manhã cedo, né? Ela põe uma roupa, isso não combina com aquilo, aí ela tira, ela coloca outra, coloca outra, coloca outra. Ela já gastou uma grande parte aí da barra de realização dela logo pela manhã, escolhendo a roupa. Então, é lógico que nem sempre, né, dá para ter o mesmo padrão de roupa, mas dá para você separar ela no dia anterior. Então, você já separar a roupa que você vai, né, trabalhar no outro dia. Aí uma outra história que o Jerônimo Telma conta aqui é que ele deixou de comer doce. Então, ele mora na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Aí ele disse que pediu café, porque o café ele continuou tomando, sem açúcar, mas ele abriu mão do doce. Só que junto vem aquele chocolatinho, né, quadradinho lá, com café, e ele ficava olhando pro salgadinho, pro docinho, o docinho olhando para ele, lá o chocolatinho. E ele decidindo, né? Não, eu não vou comer, eu não vou comer você. Ele percebeu, como ele é um neurocientista, ele percebeu que não é legal. Ele usava essa barra de ferramenta deles para ficar brigando com um doce ali do lado. E o que que ele fez? Ele pediu lá na cafeteria, né? Ó, quando eu pedir meu café, vem sem o chocolatinho, né? Lá. Pronto. Aí ele decidiu uma vez só. Eu não vou comer. Então lembra lá de novo do ambiente que a gente falou lá atrás, que a gente é moldado pelo ambiente. Então, se você fica num ambiente onde tem aquilo que você está resistindo, vai ter que forçar muito sua barra aí de resistência, né, para aquilo. Aí vai diminuir sua barra de realização. E, uma outra técnica também é você comprar, trazer para sua casa só o que é saudável, falando de alimentação. Então, você vai no mercado, aí você traz chocolate, traz leite moça e deixa lá no seu armário. O que que vai acontecer? A hora que você estiver estressado, que você chegar em casa à tarde, com a barra de realização lá embaixo, lembra? No final da noite, é natural que ela fique assim, no final do seu dia, você vai lá e vai comer aquilo que você trouxe que não é tão saudável. Então, outra coisa também é legal você deixar o seu celular em outro cômodo. Então, tipo assim, eu estou aqui falando com vocês, é, a gente tem ela porque a gente não quer fazer um exercício, a gente não quer fazer algo para receber lá na frente, né, daqui a mais tempo. Então, Renato, você está me ouvindo? Eu estou, Tadeu. Ah, Eu legal, falo Tudo para bom. cada. Tudo bem. bem, agora que retornou, Emília falando. Ah, tranquilo. Então, aí a procrastinação ela acontece quando você tem que fazer um esforço para conseguir alguma coisa. Aí nesse caso, tipo assim, você está com fome, mas você não vai sair da sua casa à noite para pegar o carro, se trocar, pegar o carro, ir no supermercado para comprar alguma coisa que você quer comer. Então, nesse caso, você está usando a procrastinação positiva a seu favor. Então é mais simples você comer a fruta, a verdura que está aqui dentro da sua casa. O seu próprio cérebro vai levar você a escolher isso. E aqui tem uma frase também interessante, né, do Thomas Edison. Nosso maior ponto fraco está em desistir, né? Então o caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. E tem a Carol Dweck, que é uma pessoa aí, né, que tem um livro que chama Mindset, muito famoso, é um best-seller que ela fala do mindset fixo e de crescimento. Então, o mindset fixo é quando eu digo assim, ó, eu não tenho habilidade para falar em público. Então, como se fosse um carimbo, um rótulo, né? Eu sou. Então, quando eu ligo isso à minha identidade, eu não mudo. E a gente tem um mindset de crescimento,
que é aquilo, eu não sei, né, ainda, mas eu posso aprender. Então, isso também aumenta a nossa barra, né, de realização aí. Ter essa percepção de que eu não sou bom naquilo ainda. Mas se eu aprender, se eu estudar, se eu perseverar, se eu treinar, eu posso, melhorar, né, naquele quesito. Outra coisa que aumenta a nossa barra de realização é o perdão. Então, perdoar se libera espaço mental para o que realmente importa. Então, a falta de perdão é um espaço da sua mente que fica ocupado pela crítica, pelo julgamento, pela mágoa. E quando você perdoa, aquele espaço é usado porque realmente importa, você fazer as coisas que você quer fazer. E uma mensagem que pode te ajudar nisso é um elemento essencial do sucesso é o próprio fracasso. Então faz parte do caminho. Ninguém, né, acerta 100% das vezes, como a gente falou, né, do tenista lá. Ele só aumentou 3 pontos, né? O seu nível de acerto passou de 48 para 51%. Se você ganha 51% dos pontos de uma partida, você ganhou. Então, o fracasso ele faz parte, né, do caminho. Reconhecer, né, que o erro existe. Então, é legal que eu reconheça o meu erro. É importante que eu acolha a mim mesmo, né? Errar é humano. É a partir desse caminho que eu vou acertar mais vezes. E é uma oportunidade de crescimento, né? Quando eu tento, quando eu erro, né? Que não existe erro, existe aprendizagem. Eu mudar esse mindset, né? De que eu errei para eu aprendi que não é por aqui, né? Não é por esse caminho. E outra coisa aí que aumenta, né? A nossa barra também aí de força de vontade, de realização, é a meditação. Então, isso hoje é pacífico, né, aí em todas as organizações, ninguém discute, né, a importância da meditação, até nas corporações, né, é levado, é incentivado o pessoal a meditar. E existe a meditação concentrada, né, onde você fecha os olhos e foca na sua respiração, pode ser uma vela, pode ser uma música, e você coloca a sua atenção só naquilo, diminui o seu fluxo de pensamentos, isso faz com que você diminua, né? O estresse e você mantenha ou aumente, né, a sua barra aí de força de vontade. O outro tipo de meditação é o mindfulness, é você fazer tudo em estado de presença. Então, tipo assim, eu vou fazer um bate-papo hoje lá com a egrégora. Então, é tipo assim, nesse período, eu não estou preocupado, né, com a conta que eu tenho que pagar amanhã, com a viagem que eu vou fazer, com a minha prática de autocuidado amanhã cedo. É você fazer o que você está fazendo. Simples assim. Você está lavando a louça, sente a temperatura da água, a espuma. Você pode imaginar que quando você lava aquela louça, você está lavando a sua mente, o seu corpo, do que não é mais útil para você. Você está ali presente. Caminhando, sente o seu calcanhar tocar o chão primeiro, o meio do seu pé, a ponta do pé. Sente os músculos da sua panturrilha se alongando. Então, é isso. Você fazer por inteiro qualquer coisa que você esteja fazendo. E a combinação das duas também, né, é outra forma de meditação. Então, você tem um foco, né, concentrado. Mas se vem outra coisa na sua mente, você dá atenção para aquilo, rotula e solta. E volta para a sua atenção concentrada. E tudo isso fortalece o nosso córtex pré-frontal. Lembra que a gente falou lá no início? O nosso córtex pré-frontal é a nossa parte racional, que toma as melhores decisões, né? Onde está o conceito de amor, de compaixão, de unidade que faz as melhores escolhas. Em contrapartida ao nosso sistema límbico, né, que é mais animal, que ele só quer o prazer imediato. Outro recurso para aumentar a nossa força de vontade é a nossa respiração abdominal, né? Então, quando você inspira, usando o seu abdômen, né, o diafragma, você pode fazer isso até de forma mais
intencional, né, e mais exagerada, quando você inspira, você projetar para frente o seu abdômen, e quando você exala, você murchar seu abdômen com uma bexiga, e a gente acaba fazendo o oposto, né? Mas o correto é esse: inspira, infla, exala, murcha, tá? E trazer daqui da parte superficial do seu pulmão, né, para a parte aqui para o diafragma, a parte abdominal. Essa respiração aqui em cima, ela é própria da ansiedade, né? Então, se você se observar, quando você está ansioso, você respira com essa parte aqui, respiração curta, né, e com a parte superior aqui do seu pulmão. Quando você está relaxado, tranquilo, se balançando na rede, você usa a sua parte abdominal. Só que o contrário também aparece, o contrário também é verdadeiro. Quando você está ansioso e você respira de forma abdominal, você relaxa, né? Então, conscientemente você fala, nossa, minha respiração está muito superficial, né? Você traz ela para o abdômen, naturalmente, você vai relaxar, você vai ficar bem. E outra coisa que aumenta, né, a nossa barra aí de realização é a atividade física. Então, a atividade física libera vários hormônios, né? Serotonina, endorfina, ocitocina, que aumenta aí a nossa barra de realização. De vez em quando trava aqui o meu slide. Estamos te ouvindo. Tá. Eu estou tentando, Renato, mudar aqui o meu slide, não estou conseguindo. Peraí. Acho que eu tenho que interromper e voltar de novo. Peraí. Só um minutinho. Deixa eu aproveitar então essa interrupção para te fazer uma pergunta, pode ser? Pode. É, Você está tratando a parte aí da procrastinação ligada a um aumento da força de vontade, né? Agora, a gente também procrastina quando não gosta de uma determinada coisa ou não tem muito interesse. Então, muitas vezes você, vamos assim dizer, empurra com a barriga porque você não tem, né, não tem prazer ou não tem interesse em fazer aquela determinada tarefa, ou quando você tem medo também, medo do possível resultado que pode dar aquela ação, então você fica, né, procrastinando ela, na esperança até que não precise fazer, porque tem medo do resultado. São duas facetas que você pretende percorrer também, ou qual que é a tua opinião a respeito disso? Então, Renato, é legal a gente perceber que o medo, ele faz parte do processo. E aí você tem duas opções. Ou você congela e diz, né, você venceu, ou você fala, eu vou fazer com medo mesmo. E então, e seguir em frente. Agora, a segunda pergunta que você fez, tem a ver com o perfeccionismo. Vai ser que a gente vai falar aqui um pouquinho mais na frente. Então, a gente tem uma tendência a querer que tenha 100% de certeza naquilo que a gente vai fazer, mas a gente nunca vai ter isso, né? Então, tem coisas que a gente tem menos medo, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A lidar com medo, e a gente lida com isso, a nossa barra de realização, a nossa força de vontade é o combustível para lidar com isso. Então, se a gente estiver dormindo em pé, né, sem energia nenhuma, você não vai enfrentar o seu medo nunca. Você não vai querer fazer a coisa pelo fato de fazer, sem querer ser perfeccionista.
Tá, mas Respondeu? tem também as tarefas que você não gosta de fazer. Não envolve necessariamente medo e nem envolve necessariamente falta de força de vontade. Simplesmente Então, não gosta de fazer. sim. Aí tem o seguinte: essa tarefa você tem como terceirizar? Às vezes sim, às vezes não. Tá, então vamos lá. Se você pode terceirizar, terceiriza. Então, tipo assim, eu não gosto de fazer faxina na minha casa. Eu não gosto disso. Eu contrato uma diarista. Ela vem aqui uma vez por semana e limpa. Ok, tá? Agora, a segunda alternativa é uma coisa que eu não tenho como terceirizar. Então, você procura diminuir o tamanho dessa tarefa. Você vê ela como algo menor do que você. Por que que você não gosta de fazer? É porque você compara a sua barra de tarefa e ela está pequena. Desculpa, a sua barra de energia, ela está pequena. E essa tarefa você enxerga ela como ela é grande. Então, e se você diminuir, aí você tem duas opções: ou você aumenta a sua barra de força de vontade, ou você diminui a sua tarefa para ela caber dentro da sua barra de força de vontade. São essas duas equações aí que você tem que lidar, ok? Ok. Então tipo assim, eu não dou conta. Qual que é a tarefa, Renato? É pegar o carro e dirigir até o Rio de Janeiro. É uma tarefa muito grande para mim. Aí, Renato, mas e se você for com uma pessoa, for batendo papo, e, enfim, se você é, transformar menor isso, você já foi outras vezes, você é capaz, você se automotivar, você diminuir o tamanho, a gente vai falar disso aqui também, você diminuir o tamanho da tarefa. No fundo é isso, a sua tarefa ela tem que caber dentro da sua barra de realização. Se ela for maior, você nem tenta, aí você deixa para lá. Então, tem que essa bivalência, né? Tem que a sua tarefa, ela tem que caber dentro da sua força de vontade, da sua capacidade que você vai falar, eu dou conta. Você olha e fala, eu dou conta. Então é isso. Ok. Foi, Renato? Ok. Tá. Agora, Renato, ó, um pouco do que você perguntou. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. Então, isso é uma fala, né, do Epicteto, que ele é um filósofo aí, né, que você também já deve ter ouvido falar dele, aí do estoicismo. E então é aquilo que eu falei aqui do Jerônimo. Então, para ele, falar para 10 mil pessoas é uma tarefa pequena, né? E exige uma barra de energia pequena. Então, tarefa grande, barra de energia pequena, é igual a que a gente acabou de falar aqui, né, da procrastinação. Então, se você olha para uma tarefa, fala, nossa, eu não dou conta de fazer isso, e a sua barra de energia tá pequenininha, naturalmente, você não vai procrastinar. E se a tarefa for muito pequena também, lembra que a gente falou de rotular lá o CD? Se você está com aquele pique todo, você vai fazer uma coisa lá irrelevante, também você vai deixar de lado, você não vai fazer. Então tem que estar sempre mais ou menos no mesmo tamanho, né? A barra de tarefa e a barra de realização. E como é que você faz isso? Olha, Renata, aqui também é um pouco da sua pergunta. Então tem um cara que ele está com o corpo reclamando que ele está com o corpo todo dolorido por conta da academia, né? Então, poxa, né? Eu estou com o corpo todo dolorido, a academia não é legal, me deixa todo dolorido. Aí o que que o seu cérebro faz? O seu cérebro tem dentro dele aqui duas caixinhas, uma de coisa boa e uma de coisa ruim. Então, você vai para a academia e está reclamando que o seu corpo está doendo, o seu corpo vai pegar, ir para a academia e colocar na caixinha de coisas ruins. Amanhã, quando você falar assim, eu preciso ir para a academia, o que que vai acontecer? O seu cérebro vai buscar lá o que que ele acha da academia. Seu cérebro vai dizer, né? E aí ele vai dizer assim, ontem ele disse que é ruim, que o corpo fica dolorido.
Então, eu vou arrumar outra coisa para ele fazer ao invés de ir para academia. É melhor ele ficar mexendo no celular, melhor ele assistir uma série tá na Netflix. Então, é isso. Vou falando da academia. Então, o seu cérebro coloca tudo que você faz nas caixinhas de coisas boas e ruins. Aí você está fazendo um regime. Você vai para uma festa e você vê todo mundo lá comendo, salgadinho, brigadeiro, chocolate, né, aqueles docinhos lá. Aí você fala assim, que droga, todo mundo se divertindo, né? E eu não. Eu tô aqui, né, comendo alface com tomate na marmitinha que eu trouxe, sem poder comer nada disso. De novo, seu cérebro colocou aquilo, evitar doce na festa como uma coisa ruim. Ou evitar doce, evitar guloseimas como uma coisa ruim. Então, o tamanho da tarefa, evitar o brigadeiro, se torna maior. Então, você acaba desistindo. Daí a pouco, a hora que o cara passar com a bandeja lá com o brigadeiro perto de você, você vai acabar cedendo à tentação. Porque a sua barra de tarefa, ela está muito grande de evitar o brigadeiro. Você percebe? Está maior que a sua força de vontade. Então, agora a gente precisa começar a agir com mais sabedoria para comer a coisa certa, falando aqui da academia e da alimentação. Então, até agora, a sua parte a parte límbica aqui do seu cérebro foi que decidiu. Lembra que ela decide pelo mais prazeroso? Você precisa trazer isso aqui para o seu neocórtex, que é a parte onde tem a sabedoria, o racional. Então, tipo assim, ó, academia, alguém tá te obrigando a ir para academia? Não. Você está indo para quê? Eu estou indo para criar músculo, isso aí vai fazer com que eu produza hormônios no meu corpo, que vai alimentar meu cérebro. Sobretudo lá na frente, eu vou ter mais saúde. Inclusive, tem uma relação muito grande hoje, né, entre a sua musculatura e o seu cérebro lá na frente, para evitar mal de Alzheimer e outras, né, a degeneração do seu cérebro, o músculo que você cultiva antes. Então, é muito bacana a academia. E eu vou ter mais saúde, em todas as áreas, né, física, mental, emocional. Tem um reflexo positivo em todo o meu corpo, o fato de eu ir para a academia. Opa, aí o que que o seu cérebro fez? Ele pegou a academia, tirou da caixinha de coisa ruim e colocou em coisas boas. Amanhã, quando você falar para academia, ele vai liberar dopamina para que você vá fazer aquilo. O doce na festa, ao invés de você falar, nossa, que droga, eu não posso comer o doce, você pode dizer assim, olha, que bom, eu sou uma das únicas pessoas aqui que tem, que está se alimentando de forma saudável. Eu não estou trazendo isso para dentro do meu corpo, que não é uma coisa legal, que traz, né, malefícios aí para minha saúde. Que bom que eu tenho esse discernimento, essa força de vontade de cuidar de mim, de ter um autocuidado. Aí, de novo, o seu cérebro foi lá, pegou a festa, o salgadinho, os doces, tirou da caixa de coisa ruim, colocou, né, tirou de coisa boa, colocou na caixa de coisa ruim. Então é isso, é mais ou menos aquilo a pergunta que você fez, aquilo que você não gosta, tenta mudar dessa forma. Traz do seu sistema límbico, que é o prazer imediato, pro neocórtex, que é o racional, que faz com que você veja a parte boa daquilo. Aí teve uma experiência que foi feita com milkshake. Então, foi distribuído o milkshake para dois grupos. Para um grupo de estudante, eles receberam, né? E foi falado assim, ó, esse milkshake, ele tem uma quantidade muito alta de gordura e açúcar, ele vai te manter nutrido durante o dia inteiro, né? Você vai ficar saciado o dia todo. Aí pegou o outro grupo e deu um milkshake light para eles. Falou, olha, isso aqui é um milkshake light, né? E vocês podem tomar, só que daqui a pouquinho vocês vão estar com fome, né? Ele não vai saciar assim mais a longo prazo. Aí o que que aconteceu? Aí a grelina é um hormônio que nós temos no nosso sangue que determina a nossa fome. Se a grelina está alta, a gente está com muita fome. Se a grelina está baixa, né, a gente está sem fome. Foi feito esse exame de sangue nos alunos e olha só,
O pessoal que tomou o milkshake, né, que é bastante calórico, que iam ficar saciados, de fato ficaram. A grelina deles deu baixa. O outro grupo que tomou o milkshake light, que ia ficar com fome rapidinho, ficou com fome rapidinho. A grelina deles deu alta. Agora, o detalhe, era o mesmo milkshake. Então, mudou só a informação que a pessoa lá que estava conduzindo o estudo, né, passou para eles. Então, se você acredita que aquilo vai ter determinado significado para você, tem, né? Entra aqui até o poder da palavra, se a gente fosse estivesse falando, né, de espiritualidade, de outra linha aí. Mas, tipo assim, aquilo que você ouve e acredita, aquilo tem uma função, inclusive orgânica aí, né, no seu corpo, tem a ver com a liberação dos hormônios, com a sua saúde, o que você ouve, mesmo que seja uma informação como essa, que não, né, que comprova isso. O efeito placebo, né, que a gente vê também nos estudos. E outra forma a gente pode aplicar isso também, né, Renato, está dentro da pergunta que você fez também, acordando cedo. Então, se você acorda cedo e fala assim, que droga, né, eu tenho que me levantar da cama nesse frio, eu estou aqui, eu queria ficar embaixo das cobertas até 10 horas da manhã, tenho que levantar às 6 horas, tenho que ir para debaixo do chuveiro. O que que seu cérebro vai fazer? Isso é uma coisa ruim. Amanhã ele vai falar para você de novo que é ruim, depois de amanhã, até uma hora que você desiste de levantar cedo. Fazendo dieta, a gente já falou. Se você acha que fazer dieta é um sacrifício, o seu cérebro vê aquilo como uma coisa ruim, bota na caixinha de coisa ruim no seu cérebro, você vai acabar botando fim na sua dieta. Economizar dinheiro. Você vê o pessoal gastando nos shoppings, que droga, eu, né, tô economizando, botando meu dinheiro para comprar algo que, alguma coisa que eu quero, também. Então a gente tem que ver a parte positiva. Eu estou economizando para adquirir esse bem, que é o meu sonho de consumo, a minha casa na praia, a minha área rural. Então você vê a parte boa da coisa, não vê que aquilo é um sacrifício. Atividade física, a gente já falou, né? Você está cuidando da sua saúde, sobretudo lá na frente. Tem aquele videozinho que a gente viu aqui, Renato, não sei se você vai se lembrar daquela campanha, né, que foi feito no Canadá, como serão os seus últimos 10 anos de vida, né? Então, você se fazer essa pergunta, a atividade física tem tudo a ver com isso, como você vai estar lá na frente. A fidelidade no casamento, você pode ter um caso extraconjugal, vai para satisfazer, né, o seu ego, mas a fidelidade no casamento mostra, né, a sua integridade, o compromisso que você tem. Enfim, você sempre pode olhar para as duas coisas, tá? Então, nada é bom ou ruim. Então, tudo depende do foco que você coloca, né? Acordar cedo, fazer dieta, economizar dinheiro, atividade física, a fidelidade no casamento, tudo pode ser muito bom, se você vê a parte boa de tudo isso. E também a gente venceu o perfeccionismo. Então, o Renato também falou do medo, né, de errar. Quanto mais perfeccionista a gente e mais a gente procrastina, né? Eu acho que todo mundo já viveu alguma situação assim. Ah, eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta ainda de fazer isso. E a gente fica esperando, né? Então, é, o Renato me pediu, né, para fazer esse bate-papo aqui com vocês. Eu podia dizer assim, não, eu vou me preparar, eu vou ler mais uns 3 livros, né? Eu preciso ter mais conteúdo, né? Quem sabe, né? O mês que vem, mais para frente. Não. O que eu tenho para entregar para vocês hoje é isso, tá? É o que tem para o almoço. Então, é lógico que tudo é um processo, e como é uma área que eu gosto, com certeza amanhã eu vou estar melhor, vou ter mais conteúdo, mas hoje o que eu tenho é isso. Então, o perfeccionismo leva a gente a isso, né? De você sempre, nunca se achar bom o bastante. Então, a gente vai lá, faz um curso, faz outro, faz outro, faz outro, na área que a gente gosta, né? Então, a constelação mesmo, eu gosto, eu fiz 2 cursos, e participei de vários outros workshops, né? Enfim, a gente está sempre procurando se aprimorar.
mas não que a gente, né, só vai dar alguma coisa quando a gente se achar assim o bam, 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 né? Não, no caminho que se faz a caminhada. E então, quanto mais perfeccionista, a gente tende mais a procrastinar, né? Dizer, não, essa tarefa é muito grande, de novo, Renata, a tarefa é muito grande para minha capacidade, não cabe, né? Não encaixa. Uhum. Então, eu preciso aumentar minha autoestima, né? Diminuir o meu perfeccionismo para aquela tarefa caber. E eu fui dizer assim, eu vou fazer, dar o meu melhor, né? E com isso eu vou crescendo, vou evoluindo. É, E o perfeccionismo exige uma força de vontade grande. dentro disso que você está dizendo, o Marcos mostrou que ele não procrastina para estar com a gente aqui na igreja agora, porque ele está no aniversário com a filha dele, num karaokê, e aí mandou uma mensagem para você aqui no chat, e ele fez uma observação interessante. Ele colocou assim: sabe que vai se dar bem e vai ser muito bom fazer essa tarefa e ser feliz, mas acaba desistindo por medo dessa felicidade. É um tipo de procrastinação? É a pergunta do Marcos. Deixa eu só terminar aqui meu raciocínio. Não, mas tudo bem, tá dentro aqui, né? Então, quanto mais perfeccionismo, mais procrastinação exige mais força de vontade. E quando aparece o perfeccionismo, Renato, deixa eu só terminar esse raciocínio. É legal a gente dar um nome para ele. Então, quando aparece o seu perfeccionismo, você pode dizer assim: nossa, o controlador aqui dentro da minha cabeça, né, não quer que eu faça isso agora. O workaholic que eu tenho aqui dentro de mim, ele quer que eu trabalhe mais, que eu fique mais preparado para fazer isso. Então, você identificar essa voz na sua cabeça, te cobrando a perfeição, é um passo para você diminuir essa voz. E uma frase que eu gosto também bastante é que o feito é melhor que o perfeito. Então, tipo assim, se você quer alguma coisa e quer atingir 100% dela, e você fica esperando para atingir esse 100% e não faz nada, não é tão legal como que, tipo assim, eu preciso fazer isso, eu não estou bem preparado, mas eu vou fazer, e se você conseguir 30% já tá bom demais, né? Você não atingiu 100%, mas é melhor 30% do que nada. Então, o feito é melhor que o perfeito. O que você conseguir é lucro. Agora, dentro da pergunta aí do Marcos, né? E boa festa aí para você, Marcos, para a Júlia, né? E pena que você não está aqui, você é tão assíduo. Então, essa pergunta, Renato, ela me remete assim a você conseguir aquilo e você não ter mais motivação para seguir em frente. Então pode acontecer, nunca aconteceu comigo não, tá? Mas a justificativa para você não fazer aquilo que você tem certeza que vai te fazer feliz, talvez seja isso. Depois você não tem mais pique, não tem mais motivação, né, para aquilo. E agora, né? Eu atingi o que eu queria e o que mais que eu posso querer, né? A pessoa não entender que é um processo e que ela vai poder evoluir depois, vai ter outras coisas. Então, talvez seja isso, né? Você achar que você vai se estagnar. Você conseguindo aquilo, você vai parar, né? Você não vai ter mais nenhum sonho. Se é o único sonho que você tem é aquele, meu único sonho, né, é fazer tal viagem, de estar com tal pessoa. Mas e depois que eu fizer, eu não vou ter mais nada, não vou ter mais objetivo nenhum, vou entrar num marasmo aí, talvez seja isso, tá? Perfeito, achei que você foi feliz na resposta. Não sei se o Marcos teve esse sentimento, mas eu gostei da tua resposta. Uhum. E, e outra coisa que a gente pode fazer, Renato, e pessoal aí, né, para caber a nossa tarefa dentro da barra de força de vontade, é dividir a tarefa em partes menores e celebrar cada etapa. Então, o que
o que a gente pode fazer, então tem um exemplo aqui, a esposa do autor aqui do livro, ela tinha que fazer 50 slides. E ela não estava dando conta, estava procrastinando, procrastinando, procrastinando. Aí ele sugeriu para ela assim, ó, faz 5 por dia e durante 10 dias. Aí ela fez isso e legal, ela deu conta. Então não era mais 50, o compromisso dela, a tarefa não era fazer 50 vídeos, era fazer 5. E amanhã mais 5, depois mais 5, aí no decorrer de 10 dias ela cumpriu a tarefa. Então a gente dividia em tarefas menores. E outra coisa, isso é legal porque aí a cada tarefa você libera dopamina. Lembra? Quando você consegue uma realização, você libera dopamina e não colhe frustração, porque você deu conta daquele trabalho menor. E você deve começar um trajeto pequeno, né, na caminhada, e você vai aumentando aos poucos. Então, e outra coisa também, eu estou preocupado, Renato, agora com o horário, acho que já deu aqui, tinha bastante coisa ainda para ver. É, então, quando a gente se propõe a fazer, começar a fazer caminhada, primeiro comprar o tênis, né? Primeiro começar se propondo a andar, dar uma volta no quarteirão, depois no dia seguinte você aumenta para 200 metros, porque o que que acontece? Se a gente tem um objetivo muito grande, eu vou correr uma maratona, aí você corre 10% lá, não dá conta, você fala, eu não consigo, eu não dou conta, vem um sentimento de frustração. Se você se propõe a correr 100 metros e corre 110, opa, yes, né? Eu me superei, eu fiz mais do que eu esperava. Então a gente tem que dividir em pedaços pequenos, né, nossas atividades. Isso aí também aumenta a nossa barra aí, né, de força de vontade. E afasta o perfeccionismo, né, coloca isso na caixa de bom, que a gente deu conta de fazer. Então, a gente pode juntar essas três técnicas, né? Regular o tamanho da tarefa, diminuindo ela, e criar esses micro hábitos, né? Que são pedaços pequenos, e até ela caber, né? Dentro da nossa barra aí de energia. E aí entra o jejum da dopamina. Então, veja bem, o nosso cérebro ele recebe muita dopamina hoje, né, com o celular, com as comidas, como a gente falou da gordura, o açúcar, a comida processada. Então, a gente está com uma carga muito grande de dopamina. E só que a gente, e se você tirar essa dopamina, você vai sentir um tédio, uma síndrome de abstinência. Então, quando a pessoa usa cocaína, a dopamina dela aumenta a produção em 300%. Quando ela usa metanfetamina, né, que é uma droga química aí, aumenta até 1000% a produção de dopamina. Então, aí você vai procurar dopamina em ler um livro, você vai procurar dopamina em ver o pôr do sol, em bater papo, fazer uma reunião igual a nossa. Não, né? Se você tem outras fontes que te dão isso nessa quantidade toda. Então, o nosso cérebro, ele buscava essa dopamina. E só que o nosso ambiente hoje tem muito estímulo que produz muita dopamina e essas tarefas que a gente falou tudo aqui, elas produzem doses pequenas de dopamina. É, Então, tem um termo hoje que se chama capitalismo límbico. Então, que as indústrias usam, as redes sociais usam, é de estimular o seu sistema límbico e produzir dopamina à vontade, né? Assim, a todo tempo. Isso é extremamente lucrativo, né, para as empresas, mas é socialmente regressivo. A gente está regredindo, né, a nossa evolução aí como humanidade. Então, tem um outro livro que chama Nação Dopamina, né, que fala da homeostase, que o nosso corpo sempre procura um equilíbrio. Então, se tem muita dopamina, ele diminui os receptores de dopamina, porque aquilo não é normal. Então, tipo assim, você usou cocaína, aumentou 300 vezes a sua produção de dopamina. O que que o seu cérebro faz? Ele desliga os receptores de dopamina e da próxima vez você vai ter que usar uma quantidade maior para atingir o mesmo efeito. É o vício, né? Você vai ter sempre que usar uma quantidade maior para ter a mesma quantidade.
Aí você tira a droga, ou o álcool, ou a nicotina, né, do cérebro da pessoa, ela vai ter uma síndrome de abstinência. Ela vai entrar num sofrimento profundo. Por quê? Ela não tem capacidade, os receptores dela, do neurotransmissor da dopamina, estão sendo desligados, porque tinha muita oferta. Agora não tem nada, aí vai demorar um tempo até que ele se equilibre de novo. Até que você volte a sentir prazer de ler um livro, de conversar com um amigo, de tomar um café com uma pessoa conhecida, de fazer uma atividade física. Então, isso produz pouca quantidade de dopamina, e o seu corpo está acostumado a ser bombardeado, né? Com muita dopamina. Então, é o mesmo que acontece quando você sente frio, você treme para gerar calor, né, o seu corpo. Os seus pelos arrepiam para fechar seus poros, para reter o calor. Quando você tem febre, você transpira, né, para o suor refrescar o seu corpo. Então, o seu corpo tem uma sabedoria de te trazer para essa homeostase, esse equilíbrio. E o excesso de dopamina faz com que ele desligue os receptores de dopamina, e depois, para você voltar a receber essa mesma quantidade, demanda um tempo. A síndrome da abstinência, que uma criança tem. Se você tira o celular de uma criança e diz para ela ir brincar com uma bola, ela não vai, né? Ela não vai sentir prazer nenhum em jogar futebol, em brincar de pega-pega, né? Ela quer o prazer ali do celular, da comida, gordura, açúcar. Então, como eu já falei para vocês aqui, né, da cocaína, da anfetamina, é, então, a dopamina, antigamente, ela era gerada quando a gente achava comida, caça e fazia sexo, porque a ideia era perpetuar nossa espécie e nos manter vivo. O mecanismo no nosso cérebro continua de 160 mil anos atrás. Só que hoje, com todos esses outros estímulos não saudáveis, né, para gerar dopamina, daí está em tudo isso que a gente está falando. Então, ler um livro, ver o pôr do sol, interação social, alimentação saudável, não gera mais dopamina, né? Então, passar na fase de um joguinho eletrônico gera muito mais dopamina. Comer um hambúrguer, né, um chocolate, como a gente falou. E é, eu estou preocupado, Renato, com o horário e tinha bastante informação aqui ainda. E outra coisa, Renato, também aqui que ele fala que eu acho que é importante é a gente não esperar aquilo que você vai cair na sua pergunta também, Renato. É você não esperar a motivação para você ter a ação. Então, a gente acredita que você vai fazer alguma coisa, ou alguma atividade, quando você tiver motivação, força de vontade para fazer aquilo. Mas tem estudos que provam o contrário, a ação que é a locomotiva da motivação. Então, quando você começa a fazer alguma coisa, mesmo sem ter vontade, e você persiste naquilo, aí vem a motivação para você continuar. Então, você está sem vontade de caminhar, mas você fala assim, vou caminhar só 100 metros. Aí você caminha os 100, você vai querer caminhar mais 100, mais 100, mais 100, de repente você caminhou 5.000. Então, é isso. Tem uma técnica aqui muito interessante, que é também, dentro disso ainda, de você partir para ação. Então, você usar, tipo assim, você já definiu no seu racional, no seu neocórtex, que aquilo é importante você fazer. Então, você não ficar discutindo a parte límbica do seu cérebro. Senão ele vai ganhar de você, que ele é mais forte, mais antigo, né? Essa parte animal. Então, tipo assim, você já definiu que aquilo é importante, que você vai fazer, então você fala assim, ó, eu vou fazer isso. Aí você conta 3, 2, 1, agora, e faz. Você não fica, sabe, na cama. Se você já definiu que aquilo é importante, levanta e faz. Não fica lá deitado, pensando, eu posso fazer outro dia, eu vou deixar para depois, tá muito frio, tá chovendo. Não, você fala 3, 2, 1 e tum, vai, faz. Ele dá o exemplo aqui de quando a filha dele quebrou o braço na praia, né? Então ele correu com ela para o hospital. Então não tem tempo de você ficar questionando, por que que ela caiu da barra, né? Lá, por que que ela quebrou o braço, por que que a mãe não olhou?
por que que ela caiu, aonde foi que quebrou, não. Ele botou a menina no carro lá de uma pessoa que nem era conhecida, foi para casa pegar o cartão do plano de saúde, se encontraram no hospital, então usar isso. Você ir direto para a atividade, não ficar questionando, né, quando você não tem vontade. E esse 3-2-1 você pode treinar ele para tarefas simples. Agora eu vou tomar água, né? Em 3-2-1. Quando você for tomar banho, eu vou tomar banho. Em 3-2-1. Vai. Então, você começar com coisas pequenas, aí entra lá no Pavlov, que era o cara que tratava do cachorro. Quando o cachorro via comida, o cachorro salivava. Aí, antes de dar comida para o cachorro, ele tocava um sino. Quando o cachorro ouvia o sino, o cachorro já salivava. Então, tipo assim, o sino era sinônimo de comida. Então, você precisa ensinar o seu cérebro que dizer 3-2-1 é um comando e é inegociável, que você vai fazer aquilo. Então, você não dá margem para o seu neocórtex, pro seu cérebro límbico, né, entrar e começar a questionar, conversar com você. Então, Tadeu, então eu acho. Oi. pelo que eu estou vendo, assim, se fosse para a gente estourar 5, 10 minutos, eu acho que seria tranquilo, mas pelo visto você tem informação aí para pelo menos mais uns 20 minutos, meia hora. Você não quer marcar uma segunda, uma continuação, uma parte 2 desse teu bate-papo, para que a gente não, Ô, ô, Renato, eu dei uma aceleradazinha aqui, eu acho que mais 10 minutinhos a gente conclui. né? É, Já tem é. bastante gente pedindo licença que precisa sair e tal, então quem puder, Uhum. vamos procurar finalizar então. Tá. Eu acho que mais um tempinho só. Ó, o que você ganha ao atingir seus objetivos não é tão importante quanto quem você se torna ao atingi-los. Então, você não deve parar o que você está fazendo. A cada realização, nós nos sentimos mais fortes e capacitados para vencer a nossa própria fraqueza. Então, a ideia é essa. Não é tipo assim, eu vou me esforçar para atingir isso. É quem eu me transformo, né, quando eu faço isso. Isso aí impacta, né, no seu relacionamento, vida profissional, saúde, espiritualidade. Mas o mais importante é quem você se torna na jornada. E eu queria ler para você aqui, Renato, só a última página desse livro, que eu acho bem interessante. O Jerônimo Telme estava pensando em desistir do que ele fazia há um tempinho atrás. Então ele estava naquela, né? Eu vou partir para outra coisa. Talvez seja isso até a pergunta do Marcos. Eu já atingi, isso aqui já me trouxe felicidade, eu já atingi o ponto que eu queria, tal. Eu vou desistir disso. E ele estava caminhando, pensando nisso. Aí um cara chegou perto dele e falou assim: Você é o Jerônimo, né? Aí ele falou: Sou, né? Ele achou que o cara queria tirar uma foto com ele, alguma coisa assim. E aí o cara chegou perto dele e agora eu vou ler o que está aqui. Ele estranhamente não me pediu uma foto, não quis conversar, perguntar algo, nada. Só olhou para mim, botou a mão no meu ombro e me falou: Seus vídeos fazem muito bem para mim. Por favor, não para não. Continua. Depois se virou e voltou para o lugar de onde tinha vindo. Eu pensei comigo: Poxa Deus, já? Dessa vez você agiu rápido, hein? Eu não sei o nome dessa pessoa, só sei que ele tem participação total nesse livro, porque se eu não tivesse colocado a mão no meu ombro e dito aquelas palavras, talvez eu não estivesse aqui escrevendo, talvez eu estivesse desistindo da minha missão naquele período. Nem foto nós tiramos, porque ele não pediu, só veio para me dizer: não para não, continua. E o que essa história tem a ver contigo? Aí eu vou pular aqui um trecho para não ficar grande. Então, ó, a grande transformação se dá porque a cada realização nos sentimos mais fortes e capacitados para vencer a nossa própria fraqueza.
Paramos de nos apegar ao que causa estresse, medo, insegurança. Foi a sua pergunta também, Renato. E colocamos nosso foco na evolução pessoal que experimentamos depois de cumprir aquilo que prometemos aos outros e a nós mesmos. É claro que se tornar uma pessoa que fala e faz terá um impacto enorme em praticamente todas as áreas da sua vida, especialmente nos seus relacionamentos, vida profissional, na sua saúde, vida financeira, até na sua espiritualidade. Você experimentará um senso de evolução. Mas a mudança mais importante está em você. Você vai se transformando na jornada. E como a procrastinação não é diferente. Ninguém mesmo, nem mesmo eu, consegue vencê-la 100% das vezes, 100% dos dias. Vão ter horas em que você vai ter a sensação de que não dá mais. Vai dar uma volta, vai dar uma vontade de desistir. Vai bater uma sensação uma sensação ruim de que não tem mais jeito. Eu sei que em algum momento as coisas vão parecer difíceis e você vai pensar em desistir. Talvez o que lhe trouxe até este livro tenha sido exatamente isso. E que bom que nós nos encontramos aqui nessas páginas, porque eu tenho algo muito importante para te dizer. Se isso acontecer algum dia e você pensar em desistir no caminho em que está, deixe eu ser para você o que aquele cara foi para mim naquela noite. Me imagine colocando a mão no seu ombro e lembrando você que você é muito maior e muito mais forte do que você imagina. Eu quero que você escute minha voz falando. Não para, não. Continua. O sol nasce todos os dias e todos os dias você tem uma chance nova de fazer tudo diferente. E se você chegou até aqui, se me vir na rua algum dia, você pode me parar, vir conversar comigo e me dizer: eu continuei. Será o nosso código secreto para que eu saiba que você terminou esse livro e, mais do que isso, entendeu que a cada novo passo, a cada aprendizado e obstáculo superado, você se fortalece e se aproxima cada vez mais de todo o potencial que há dentro de você e da pessoa extraordinária que você é. Agora pense por um instante no que você vai realizar na sua vida ao virar essa página e começar a se tornar uma pessoa que vai lá e faz. Qual é o seu primeiro sonho que você pretende realizar? Pensou? Então, leia em voz alta. 3, 2, 1, agora. Agora vai lá e faz. Aí você foi lá e fez. Muito bom, Tadeu. Descompartilha aí para que todos. Isso. Eu vou chamar a sua vizinha e amiga Solange para poder estar fazendo um agradecimento a você. Não poderia ser diferente. Por favor, Sol. Eu acho que é o próximo encontro com o Tadeu, a palavra, ao invés de procrastinação, é obstinação, que o traduz, né? É, e, e como eu disse, o privilégio, né, de falar do Tadeu, essa, esse banquete que ele traz para a gente, ele faz isso na prática, quando ele recebe a gente na casa dele, né? Ah, até sem avisar, né? A delícia do prato, a delícia das árvores com frutas. Ele falou da árvore, e tudo isso acontece na prática e na palavra. É muito lindo. Eu me resumi, né? Porque já ficou tarde, mas eu fico imensamente agradecida, né? Por estar aqui e por conhecer uma pessoa tão maravilhosa como o Tadeu, que está na dança circular, está no grupo de estudo de livros, tá todo dia mandando uma mensagem que vem de maneira muito sincrônica na vida da gente. Eu agradeço imensamente. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão à oportunidade aí, Renato, de, né, também
que quem mais aprende, a boca mais, como é que fala, o ouvido mais próximo, né, da minha boca é o meu. Então, quem precisa aprender com tudo isso também e colocar em prática, né, eu sou a pessoa que mais precisa, a pessoa que mais se beneficia. E é uma bênção, né, essa família aqui que eu encontrei e pretendo ficar com ela aí até para sempre. Gratidão pela oportunidade. Acho que o José Carlos quer falar alguma coisa ali. Pode falar, Zé. Maravilha, obrigado pela oportunidade. Tadeu, é maravilhoso, acompanhei tudo aí o que você apresentou. Na verdade, você trouxe um caminhão, você descarregou uma carreta de informações, né, para tentar colocar tudo dentro do tempo. E o que o Renato pediu, eu acho que é bem lógico e bem coerente. A gente tem um próximo, vamos supor assim, o segundo capítulo, porque a gente aprende por repetição. E tudo isso que você falou faz sentido, mas não houve quase perguntas para não interromper, né? E um monte de gente tem um monte de questionamento, porque todo mundo sofre com isso. Sofre porque é mais novo, sofre porque é mais velho e de um certo modo, já não dá tanta importância para algumas coisas, então procrastina porque não dá tanta importância, mas o que eu acho legal é se a gente tivesse uma segunda oportunidade e que a gente tivesse mais um bate-papo. Sim, Essa é a minha solicitação. é. Com certeza, José Carlos, o Renato me pede isso e eu fico assim, e agora, né? E agora, José? E agora? Se Mas ficar muito no. é isso que você falou, é o que tem para hoje. Cara, é Uhum, maravilhoso. Apresenta o que tem. Vamos discutir Uhum. com a nossa compreensão de hoje. Amanhã sim. seremos diferentes, sem dúvida. É. Então eu fico assim nesse paradigma aí, né? Então o Renato prioriza o bate-papo, que é o objetivo principal aqui. Aqui a gente vem aqui para interagir, para bater papo, né? Não é uma aula, né? É só para assistir. E por outro lado tem o conteúdo para entregar, né? E agora, né? Como é É, que fica? Se entregar o conteúdo, não sobra tempo para o bate-papo, né? E se a gente abrisse para mais meia dúzia de perguntas, talvez não desse para concluir, né, para ter um com fechamento. Então, tipo certeza. assim, o nosso cérebro ele funciona assim, assim, assado, mas e agora? Como é que eu faço para lidar com ele? Né, para não procrastinar? Ia ficar, não ia ser entregue também o que foi proposto. Você percebe, né? Então, Sim. mas eu acho que foi suficiente o tempo. E as perguntas a gente pode abrir também, né, Renato? Lá no grupo, lá ou até no meu pessoal, fiquem à vontade para, A, né, lá para perguntar. E é isso. a proposta aqui não é levar essa discussão lá para o grupo, né? Até porque fica muito unilateral assim, sabe? Aí uma pessoa coloca uma coisa, o legal é isso aqui, ó. Então, eu vou marcar com você para você vir um outro dia sem trazer nenhum conteúdo, só para bater um papo conosco. Aí Show! você vai. Amanhã é um dia que eu deixo você como administrador lá do grupo para você disponibilizar esse conteúdo que você nos passou hoje lá para todo mundo, né? Aí todo mundo vai ter oportunidade, porque você pode não ver dessa forma, mas assim, a gente receber nessa um pouco mais de 1h15, 1h20 aí, esse volume todo de conteúdo, muita gente não consegue nem raciocinar direito, sabe? Então, o ideal Uhum. é sempre assim: eu trago um slide desse, esboço ele e vamos conversar sobre ele, porque aí a gente aprofunda. Então, você deixando esse material disponível, se você quiser, eu tenho uma data de encaixe agora em julho, a gente marca um retorno teu para um bate-papo. Sabe? A gente já avisa a turma, olha, o bate-papo vai ser sobre aquela egrégora do Tadeu, sobre procrastinação. Então, todo mundo que quiser, estude esse material que ele disponibilizou e venha conversar com a gente, venha trazer perguntas, tal. E aí você vem sem slide nenhum, aí você vem só você e o seu todo o cabedal de conhecimento. E nós vamos trocar ideia. Esse é o objetivo. Se você topar, nós vamos fazer isso. Opa, já está Maravilha. combinado então. Legal.
Então tá. Ótima Muito bom. ideia aí, Zé Carlos e Renato, né? Vamos fazer isso. Porque eu não sei se você se lembra, Renato, uma vez eu partilhei aqui com vocês a pirâmide do conhecimento. Então, para você fixar um conhecimento, tem que haver o debate. Quando você vê, você retém 5% da informação. Quando você ouve, você retém 10%. Eu estou chutando os números, tá? Quando você vê e ouve, você retém 15%. Mas quando você debate, você retém 80% do conteúdo. Então, isso é fundamental. Daí que vem a importância da egrégora. Se eu escrevesse tudo isso que eu falei aqui e partilhasse lá no grupo para vocês, lá, numa página lá de texto, com certeza não seria, ou não tendo a interação, não tendo, né, essa egrégora, essa energia que como o próprio nome do grupo. Então, o que enriquece é justamente isso, né? É o debate, é a pergunta, é a energia do grupo todo junto. Então, tranquilo, Renato, vamos fazer dessa forma. Terei o maior prazer aí em estar com vocês. Eu te passo a data. E, Patrícia, vale para você também, tá? Amanhã eu vou deixar você como administradora também do grupo, para que você possa compartilhar seus trabalhos, suas atividades, tá? É o dia que a gente entrega para os nossos convidados, para que eles tenham a oportunidade de estar falando um pouco sobre, né? Você sabe, aqui no grupo da Egrégora, a gente não deixa ficar fazendo esse tipo de divulgação se não vira um grande classificado, né? Mas nas quintas-feiras a gente deixou esse dia para que quem veio com tanto carinho como vocês vieram colaborar, possam também estar divulgando, e é uma forma até de que todos possam conhecer um pouco mais de vocês, tá? Então, amanhã cedinho você já vai ver que tanto você como o Tadeu vão estar lá como administradores, e aí vocês podem, por favor, divulgar todas as atividades de vocês, tá Tá bom? bom. Gratidão, gratidão, Rê. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos Boa que noite. estão conosco até agora. Patrícia, um beijão. Tadeu, um forte abraço. E a todos os amigos aí. Nair, seja muito bem-vinda. A Bill ficou firme aí. Obrigada. Boa noite a todos. Harmonia Boa noite. também. Boa noite a todos. Deixe o Boa Tchau, noite, gente. boa noite. Bom Obrigada, descanso. Tadeu. Boa Obrigada, noite, pessoal. Patrícia. Grato. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo.